vou falar rapidamente para quem é canhoto, tá? Canhoto, né? Escreve com a mão esquerda, faz tudo ao contrário, como fazer no violão. Eu sempre, com os meus alunos canhotos, eu sempre sugeri tocar igual o destro toca. Tá? Então a gente tem várias situações, você pode ver vários canhotos tocando e existem várias maneiras de tocar. O que que acontece? Por exemplo, um canhoto clássico que a gente tem aí é o Jimi Hendrix, tocava guitarra, tocava violão também. E o que que acontecia? Ele tocava invertido, então eu vou inverter aqui o meu violão, né? Ele tocava invertido, só que veja que aqui as cordas agudas ficaram mais para cima e as cordas graves ficaram mais para baixo. Então o que que ele fazia na guitarra e no violão dele? Ele invertia, ele tinha que colocar as cordas de uma maneira diferente. Tá? Então colocava a corda de uma maneira diferente e daí ele conseguia tocar com as mesmas posições que o destro e tudo mais. O que que acontece? Qual que é a parte boa de fazer assim? A parte boa é que você vai tocar igual o destro com a tua mão mais forte, fazendo igual o destro faz com a mão mais forte dele, tá? Qual que é a parte ruim? Você só vai poder tocar com o seu violão, porque 99% dos violões vão estar com as cordas na posição natural. E aí quando você for pegar o violão do teu amigo, por exemplo, e chega e toca assim, aí você vai estar tudo invertido e você não vai conseguir tocar muito, vai ter que aprender a tocar de volta ali, tá? Então a grande vantagem é que você toca igual um destro mesmo, todos os movimentos normais, só que a desvantagem é que você só pode tocar na sua guitarra, tá? Outro canhoto muito famoso é o Edgar Scandurra, do Ira, tá? Ele também é canhoto, toca assim, só que ele não inverte as cordas. Então qual que é a vantagem? Ele pode pegar o violão do amigo dele, que é de destro, virar o violão e consegue tocar. Qual que é a desvantagem? Muitas posições vão estar trocadas aqui. Então se você escolher essa, você vai até ter dificuldade para fazer essa aula. Então essa posição eu não recomendo para essa aula aí. Ele aprendeu desse jeito, tudo se aprende, mas é difícil de você tocar porque daí no ponto de vista do canhoto você vai estar com as cordas invertidas e tudo muda. Inclusive se você quiser depois tocar guitarra, uma guitarra mais legal, tocar o violão fingerstyle, por exemplo, eu acredito que não vai ser possível tocar com as cordas invertidas. Então eu não recomendo desse jeito. E um outro canhoto muito famoso, e que muita gente nem sabe que ele é canhoto, é o Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra. Tá? O que acontece? Ele é canhoto, mas ele acabou aprendendo como destro, porque provavelmente lá ele na hora ele não tinha, naquela época ele dividia o violão com alguém, com um amigo, um irmão, alguma coisa assim, e para não ter que ficar invertendo as cordas, ele acabou aprendendo como destro. E funciona normalmente. E todos os meus alunos que eu vi que eram canhotos, eu recomendei, vamos experimentar tocar como destro, se em 3 aulas você não se adaptar, a gente vira. A gente inverte e daí ele acha a posição melhor. E todos eles se adaptaram muito antes, porque como você está no começo do violão, vai ser muito fácil você se habituar. Então, por mais que a tua mão esquerda seja a mão forte, a mão, né, que tem mais coordenação, você vai conseguir fazer ritmos com a mão direita. Na verdade, se eu pegasse o violão, invertesse ele e fosse querer aprender as coisas invertido, eu conseguiria aprender também, teria que treinar e tudo mais, mas eu consigo desenvolver essa coordenação. Então não há problemas em você ser canhoto e tocar como destro. Daí se você escolher tocar como destro, você não vai ter problemas nenhum. Todas as posições vão ser iguais, a postura de tocar vai ser igual, você vai poder tocar em qualquer violão. Então isso que eu recomendo para os canhotos. Tá? Se você quiser inverter, pode inverter, daquelas duas maneiras que eu comentei, do Jimi Hendrix ou do Edgar Scandurra. Só que aí você vai ter algumas coisas que vão ser meio chatas aí e vai ter que lidar com essas situações. Acho que o melhor mesmo é você conseguir tocar igual destro.